Bom, vamos lá então. Esse aqui é o segundo momento após o nosso plantão de dúvidas com os alunos do Gestão e de Software. E esse momento é o momento que eu trago durante esse período aqui, enquanto essa linha editorial está ativa, os aprendizados que eu tive como um gestor de software, como diretor de operações que dependem de projetos e depois de processos para manter as transformações tecnológicas com altos níveis de produtividade. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você gosta desse conteúdo e quer mais conteúdos que vão levar você nesse objetivo, clica aqui em seguir para você já se inscrever nesse canal. Me segue também no Instagram, vou deixar o link do Instagram aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser se conectar comigo no LinkedIn também, vai ser uma grande satisfação. Mas não esquece, olha, por favor, de curtir esse conteúdo se você gostar dele. Por quê? Seu like é muito relevante. Seu like mostra para nós que esse conteúdo foi relevante para você e você ajuda a levar ele através do algoritmo para mais pessoas. E se qualquer uma das coisas que eu falar aqui fizer sentido para você, se você achar que vale a pena deixar o seu comentário, eu particularmente leio todos os comentários, então é muito relevante você também contribuir com a criação desse conteúdo através dos comentários, beleza? Então, essa linha editorial aqui de aprendizados, eu trago aprendizados que eu fui anotando ali em vários dias, então vou fazer ela até quando existirem aprendizados para anotar e trazer para vocês dia após dia. E eu trago aprendizado e depois escrevo aqui para eu lembrar, né, de qual que é o contexto que isso aqui estava relacionado. Algumas coisas eu vou poder relevar especificamente o contexto, outras não, porque tem pessoas aqui do meu dia a dia, enfim, das empresas que eu trabalho, os alunos que eu atendo, mentorados, enfim. Então, algumas coisas eu vou trazer especificamente o texto para vocês entenderem a conexão sobre como esse conteúdo pode ajudar na sua produtividade como gestor de software. Outras eu vou, digamos assim, omitir o contexto por questões de privacidade aí de uma série de pessoas e empresas, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui aprendizados de 1, 2, 3, 4 dias. Então, eu vou começar aqui do dia 9/1. Olha só, a gente está chegando perto, né? Eu particularmente, preciso dizer que eu tô anotando menos esses aprendizados aí. Vai chegar uma hora, talvez, que a gente chegue bem perto do dia a dia, mas eu espero continuar podendo contribuir com vocês nesse sentido até esse conteúdo acabar, até vocês falarem que querem outras coisas. Enfim, eu tô com alguns projetos novos aqui pro canal. Mas, por enquanto, vamos estressar essa lista aqui. E eu até anotei umas coisas hoje, então, por enquanto, tem bastante coisa ainda para trazer para vocês por aqui, certo? Não esquece de deixar o like aqui se você gostar desse conteúdo, porque o seu like é muito importante, tá? Vamos lá, então. Ó, dia 9/1, eu coloquei aqui. Estudar e ver na atuação profissional oportunidades de melhoria que já foram abordadas em conteúdos explícitos, gera muito mais clareza. Eu vou só arrumar aqui minha tela para a gravação aqui, né, do vídeo ficar na lateral e eu ler o aprendizado aqui no meio, que eu acho que fica mais confortável, assim, fica melhor para vocês também. Vamos lá. Estudar, repetindo, né? Estudar e ver na atuação profissional oportunidades de melhoria que já foram abordadas em contextos específicos, gera muito mais clareza, calma e capacidade de resolver problemas e gerar prosperidade onde atua. E aí, eu trouxe aqui o contexto do seguinte aspecto. Exemplo de pensamento podre de tudo ou nada. No caso aqui, eram fornecedores, né, da empresa que eu atuava como diretor até recentemente, que foi abordado no livro Inteligência Emocional para Gestores de Projetos. Então, o que acontece? Olha só, vou repetir o ensinamento para você entender. Estudar e ver na atuação profissional oportunidades de melhoria que já foram abordadas em contextos específicos, em conteúdos explícitos, na verdade, conteúdos explícitos, gera muito mais clareza, calma e capacidade de resolver problemas e gerar prosperidade. O que é isso? Quando você atua e você vê que um determinado livro, por exemplo, olha esse livro aqui. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mentorada minha sobre esse livro aqui. Tá? Então, quando você vê no seu contexto profissional, né, oportunidades de melhoria que já foram abordadas em conteúdo explícito, o que é um conteúdo explícito? É um conteúdo que está em um livro, por exemplo, em um determinado curso, alguma coisa assim, um conteúdo explícito, né? Com isso, você vai ter muito mais clareza, calma e capacidade de resolver problemas e gerar prosperidade onde você atua. Então, é muito importante, né, quando você vê dentro do seu contexto profissional uma oportunidade de
aplicar um conteúdo explícito. Por quê? Eu, particularmente, acredito muito em desenvolvimento de competência. O que é isso? Ao ler um livro, por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha mentorada, que é a Bia, sobre isso, que vai falar lá sobre equilíbrio emocional. Eu ler e entender o que é equilíbrio emocional não significa que eu sou competente nisso. Por quê? Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter atitude, eu preciso querer fazer isso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando você entende no seu contexto profissional uma oportunidade de aplicar o conteúdo que você viu num livro ou num curso, né, você vai ter muito mais clareza, calma e capacidade de resolver esse problema. Então, eu vi ali fornecedores, por exemplo, né, na empresa que eu estava como diretor, falando, por exemplo, eu nunca consigo resposta desse tipo de necessidade. Poxa, isso é um tipo de pensamento podre, tá? E tá no livro. Se você pegar o livro, não tô com ele aqui agora, mas depois eu posso mostrar para vocês. Mas o livro é Inteligência Emocional para Gestores de Projeto. Existe lá uma série de comportamentos que o próprio autor atribui como comportamentos que são pensamento podre. E que é isso? Pessoas que, por exemplo, pensam tudo ou nada, é um exemplo de comportamento podre. São pessoas que você precisa entender que elas são daquele jeito e a partir disso você tem uma abordagem específica, entendeu? Em vez de você simplesmente querer ir lá e atacar essa pessoa, bom, você tem um pensamento podre e tal, entendeu? Não seja assim, você entende, olha só, essa pessoa tem essa característica, isso aqui já foi inclusive documentado em um livro. Então você entende a partir disso que você não precisa atacar aquela pessoa e tentar mostrar que ela está errada. Você mapeia o comportamento dela para talvez mostrar, olha, não é bem assim, entende? Então, eu acho que é interessante você ver em um livro algo que existe na sua vida real e você, a partir da estratégia do livro, poder mudar aquilo, né? Então, o fornecedor sem resposta fala assim, eu nunca consigo resposta aqui. Você fala, opa, peraí, não é bem assim. Existe o processo para você buscar feedback desse tipo de necessidade e tudo mais, entendeu? Então, você consegue lidar com a situação, no caso aí a inteligência emocional, de uma forma muito melhor. Por quê? Porque você teve acesso ao conteúdo de um livro, você teve acesso a um conhecimento que foi estruturado de uma forma explícita, né? Porque existe o conhecimento explícito, que é o que você vai lá e transfere para um livro, para um curso, para um vídeo, igual eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo um conhecimento explícito. Você pode acessar esse conhecimento e usar ele em outro momento. Existe o conhecimento tácito, que é o conhecimento baseado na sua capacidade de gerar resultado com aquilo, né? Então, você, por exemplo, ver agora que existe, por exemplo, a mentalidade de pensamento podre, você teve acesso ao conhecimento explícito. Agora, se alguém chegar para você e falar assim, poxa, nunca nada funciona aqui, sempre determinada pessoa é assado, enfim, né? Nenhum projeto tem cronograma, todos os projetos atrasam, sempre o cliente muda de ideia, isso não é verdade, isso é um tipo de pensamento podre, tá? Então você precisa o quê? Receber esse tipo de mentalidade, digamos assim, processar isso de certa forma pensando, poxa, beleza, essa pessoa está falando, por exemplo, que o cliente sempre muda de ideia. Eu tenho como provar que não é verdade? Às vezes não, né? Às vezes tem como provar, mas enfim. Não, eu tenho como provar. Poxa, no momento inicial lá do projeto, por exemplo, né? Já que aqui a gente traz sobre conteúdo sobre gestão de projeto do software. No começo do projeto lá, o cliente pensava de uma outra forma. Uma forma até mais estruturada e tal. Você vai lá e mostra o business case, mostra a arquitetura do produto e fala, olha só. Era diferente lá nesse contexto, né? Então, eu acho que falar de pensamento... Falar de que o cliente sempre muda de ideia não faz sentido. Uma coisa é a gente tratar a frequência de mudanças elevada nos últimos meses, por exemplo. E aí a nossa fragilidade, talvez, de processar isso adequadamente. Entende? Então você traz para pessoa que tem comportamento podre, pensamento podre, uma evidência de que aquilo não é verdade, mas não de uma forma agressiva, tipo assim, não faz sentido você falar isso, para de ser assim, olha só a prova. Não, você, de forma harmônica, de forma estratégica, de forma precisa, vai lá e mostra o contrário, de forma a consertar isso, entende? Então, é bacana, né? Porque, num primeiro momento, sem o conhecimento explícito a respeito desse tipo de mentalidade, que é uma coisa que você adquire, por exemplo, quando você lê um livro de inteligência emocional, ou quando você faz o nosso curso de inteligência emocional, que nesse momento, inteligência emocional para gestores de software, que nesse momento está apenas disponível para alunos do gestão de software, mas em breve nós vamos disponibilizar ele para o público geral. Você entende que, opa, peraí, eu tenho uma forma específica de lidar com esse tipo de mentalidade, mas você só sabe isso porque você teve acesso em um conhecimento explícito, né? Então isso é um aprendizado bacana ali que eu registrei lá no caso do dia 9/1, né? Segundo aprendizado, a ansiedade
Ansiedade pela execução da atividade no tempo e qualidade necessária. Faz o líder executar e mal acostumar o liderado, ou fazendo-se sentir inseguro. Então veja só, a ansiedade pela execução da atividade no tempo e qualidade necessária faz o líder executar e mal acostumar o liderado, ou fazendo-se sentir inseguro. Aí eu coloquei aqui, ó, exemplo meu, quase distribuindo um criativo antes de cobrar aí a pessoa, não vou falar o nome dela. Então o que acontece? Aqui, né, poxa, tem uma empresa de tecnologia, educação, enfim, nós produzimos muito conteúdo, né? Então, existem pessoas, por exemplo, existem algumas pessoas que vêm com a ideia, ou às vezes eu mesmo tenho uma ideia, daí eu produzo, daí depois tem alguém que edita isso, e é uma série de coisas de edição, não só editar o vídeo, enfim, é subir na plataforma, fazer legenda, capa, etc. Tem uma pessoa que edita e tem outra pessoa que distribui, né, que joga na plataforma e distribui organicamente. Então, se eu fico ansioso, digamos assim, né, pela execução da atividade no tempo, na qualidade, porque existe uma série de coisas que você precisa fazer, né, faz eu, digamos assim, o líder, executar isso, entendeu? Então eu vou lá e executo. E aí, quando eu executo tudo, digamos assim, eu tenho ideia, eu produzo, eu edito e eu distribuo, eu deixo o meu liderado mal acostumado e às vezes faço ele se sentir inseguro. Então, muitas vezes, quando eu, nessa ansiedade lá e fazia tudo, a pessoa responsável lá na ponta por distribuir, às vezes pensava, putz, será que tá certo? Será que não tá? Entendeu? Então, por quê? E ou às vezes ela também não se sentia responsável por distribuir, entendeu? Porque ela ficava mal acostumada. Então, é fundamental esse trabalho, né, de você, poxa, não fica ansioso, entenda o processo, dê ferramentas, dê artefatos para as pessoas irem lá e construírem, cada um fazer o seu papel, por mais que você eventualmente tenha condições de fazer tudo sozinho, mas aí é a grande diferença, né, entre você ser um bom executor, alguém que entrega resultado sozinho, versus você ser um bom liderado, alguém que entrega junto com a sua equipe, né. Então, um caso, um aprendizado relevante, né. Outro ponto aqui, projetos que encerram, mas não tem isso formalizado, né? Gastam energia da empresa de forma inesperada, ineficiente e possivelmente ineficaz. Vou falar sobre isso, que tem uma relação direta, né, com a gestão de projetos de software. O que acontece, ó? Aí o exemplo de superior dá, aí o nome da minha entrada, não vou poder citar, que pediu para ela voltar das férias para uma reunião de um projeto assim. Porque, ó, projetos que encerram, mas não tem isso formalizado. Gastam energia da empresa de forma inesperada, ineficiente e possivelmente ineficaz. Então, essa minha mentorada, ela estava atuando num projeto de software que encerrou, mas não encerrou, entendeu? Então, assim, a área de negócio não tinha certeza que queria fazer o projeto, e aí, às vezes, ficava usando ela como recurso. E o próprio, como que eu posso dizer, o próprio superior dela não conseguia barrar isso, entendeu? De, olha, gente, ou vocês se decidam aí, estruturem logo o business case de vocês, e uma vez que vocês tiverem certeza de que isso é viável, aí vocês vêm, por exemplo, demandar da TI recursos para poder ajudar vocês nesse projeto, certo? Então, esse que é o ponto, né? Então, quando você não encerra isso adequadamente, quando você não passa a régua no projeto, quando você não tem processos maduros o suficiente para o projeto funcionar direito, né, para o projeto começar, né, ter uma boa concepção, ter um bom planejamento, gestão, execução e encerramento, você corre o risco, né, de usar a energia da empresa de forma ineficiente, né? Então, esse superior da Bia, ele falou assim, olha, você tá de férias aí, mas vai ter uma reunião sobre esse projeto aí, o que eu faço? Pô, cara, eu tô de férias, as pessoas não terminaram um projeto, elas ficam usando a nossa energia de forma inesperada e de uma forma também ineficiente e ineficaz, fruto do quê? De um encerramento prematuro ou um encerramento planejado, mudando os aspectos de planejamento e um uso adequado de recursos, né? Então, muitas pessoas às vezes negligenciam a importância do encerramento adequado para o projeto de software, mas é fundamental você tratar, no caso aí, esse projeto que estava com um business case sólido por um ponto de vista, mas por outro não, e as pessoas não estavam tendo, digamos assim, culhão, né, para falar, não, gente, vamos enterrar essa ideia ou vamos seguir adiante. Então, é um exemplo de problema, né, de projeto que não executou adequadamente os processos de encerramento. Outro aspecto aqui, outro aprendizado, né? O perigo da IA é que ela inventa até quando tem um direcionamento claro. Olha só. Imagina se entregar a ela sem competência. Então, o que acontece? Aqui vocês vão ver
alguns exemplos esse dia aqui de aprendizados relacionados a IA, porque eu, né, particularmente, estava treinando o agente de inteligência artificial do gestão embedded software e eu trouxe isso, né? Que a IA, ela inventa, né? Até quando ela tem um direcionamento claro. Então imagina você se entregar uma IA sem competência. Então por que, por exemplo, a gente não simplesmente vai lá e vende o nosso agente? Quer aprender a criar um plano de comunicação para o seu projeto? Vai lá e compra o nosso agente. Ele vai te ensinar exatamente como a gente ensina. Porque nós entendemos que, como empresa, que você precisa ter um direcionamento de como até mesmo solicitar as coisas para a inteligência artificial e você precisa ter uma bagagem por trás para avaliar se o que ela está te trazendo faz sentido. Entendeu? Então veja só, o perigo da IA é que ela inventa até quando tem um direcionamento claro. Ou seja, aí olha o caso do exemplo. Ó. Exemplo de eu treinando, né, o agente com um ACPOC, descrevendo em detalhes, mas ele mesmo assim inventando coisas. Ou seja, eu entreguei uma arquitetura de processo para o agente. Tá? Falei bem assim, olha, agora eu quero que você me reproduza o que tem nessa parte do processo. Ele vai lá e inventou. Então imagina se eu não soubesse o que é a estrutura de processo por trás. E aí, imagina as consequências de pessoas que estão usando inteligência artificial para terem um bom direcionamento, mas elas não sabem se aquilo faz sentido. Ai, meu Deus, significa que é uma tragédia e ela vai errar tudo? É claro que não. Né? Muitas coisas do que é inteligência artificial, a gente sabe. Dependendo da pergunta, vem uma resposta muito melhor do que se você fizesse para você mesma a pergunta. Mas várias coisas podem vir com distorções, com perigos, com uma visão de que não é bem assim. Então, a inteligência artificial não substitui a bagagem de conhecimento humano criada, que é justamente o que ela está, digamos assim, fundamentada, entendeu? Então, os humanos precisam ainda de conhecimento tanto para pedir para a IA, quanto para avaliar a qualidade do que vem, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, você não deve se entregar a ela sem a competência de gerenciamento de projetos, de processo, enfim. Porque eu, por exemplo, sabia o processo que ela tinha que me falar, porque é o processo que eu quero que ela treine meus alunos, né, processo de gestão de projetos. Então, eu precisava receber as respostas dela sobre aquele processo e falar, tá errado por conta disso, isso, até ela ficar redonda, tá? Outro ponto aqui, ó. Treinar um agente é similar a treinar um liderado com medo. Por quê? Porque o agente recebe o direcionamento, mas não reclama, pois considera que o que você está falando no momento é mais relevante do que as bases de conhecimentos enviadas anteriormente, ou até falas anteriores. Então, o exemplo, né? Eu treinando esse agente no planejamento, no planejamento com campos da concepção. Então, o que acontece? O agente, ele estava sendo treinado, tá? Para entregar, digamos assim, aspectos sobre a concepção de um projeto de software. Assim, explicando aqui eu não vou conseguir, talvez, dar níveis de detalhes, né? Mas pensa só, quando você vai estruturar um projeto, você precisa fazer a concepção. Então, a gente, né, o nosso inteligência artificial, ele sabe criar a concepção de um projeto. Depois você precisa estruturar o planejamento, tá? E uma vez que você estrutura a concepção e o planejamento, e o agente aprende isso, eu preciso saber se ele está me orientando direito. Ou seja, eu vou lá e simulo como se eu fosse um aluno perguntando para ele, olha, me fale o que é o planejamento de um projeto de software. Ou me fale o que é a concepção de um projeto de software segundo gestão de software. E ele tem que me falar. Só que eu estava por trás dele, falando assim, olha, o planejamento, por exemplo, eu treinando a gente no planejamento, com o campus da concepção. Eu estava por trás do agente falando que o planejamento era, por exemplo, o momento que você define o executivo, que você define o gerente do projeto, que você estrutura o business case, que você define a abordagem de desenvolvimento, que você modela a estrutura inicial do produto, entende? E não é verdade, entendeu? Então, mesmo antes eu tendo já treinado ele. Então, eu estava treinando por trás dele e ele tava falando assim, olha, é isso mesmo. Entende? É isso mesmo, o planejamento é isso. Mas por quê? Porque eu estava vendo, digamos assim, como ele ia reagir a isso, entendeu? Então, quando você conversa com o agente com o objetivo de treinar ele falando determinadas coisas, mesmo que ele já teve uma bagagem prévia, ele vai falar para você que é aquilo mesmo. Então, por que é similar ao líder treinando o liderado com medo? Se eu vou lá hoje e falo para um liderado meu, falo assim, olha, isso aqui não é uma caneca preta, tá? Isso aqui é uma garrafa preta. Se o liderado tem medo,
Ele fala, nossa, realmente, olha, isso aqui não é uma caneca preta, é uma garrafa preta. Tá? Então a gente, assim, se você fala pra ele, treinando ele que determinada coisa, por mais que você falou, isso aqui é um livro, se você fala pra ele amanhã, ó, isso aqui é um mouse, ele fala, beleza, isso aqui é um mouse. Ele vai perguntar, ué, mas isso aqui não era um livro? Pelo menos o GPT, no módulo de treinamento dele não é. Então você precisa tomar muito cuidado ao treinar os agentes, ao às vezes receber conteúdos de agentes, e entender também esse aspecto de que quando você eventualmente vai liderar pessoas em um projeto de software, você precisa liderar pela coerência, pela. Como que eu posso dizer? Tem uma palavra muito boa para isso, pela inspiração. E não simplesmente pela autoridade. Tipo, você vai lá e faz porque eu mando, porque enquanto as pessoas estiverem obedecendo pela autoridade, você vai ter uma liderança burra. Uma liderança que vai ter medo de questionar as coisas que você fala, porque você se posicionou como alguém autoritário e alguém que pode prejudicar elas caso a sua autoridade seja quebrada. Então, assim, tem líderes que adoram liderar pelo autoritarismo. Eu, particularmente, acho uma decisão burra, né? Não consigo usar outra palavra para isso. Por quê? Se você lidera pelo autoritarismo, as pessoas vão seguir você porque elas têm medo de você. E não porque elas confiam em você ao ponto de, inclusive, questionar um ensinamento seu porque elas sabem que o contraponto daquele questionamento vai ser uma coisa produtiva. Entende? Então, você ter pessoas que se veem como aptas a sempre questionar você, isso é uma coisa excelente, uma coisa muito boa, tá? Você não liderar pelo medo. Tá? Então, é claro, existem alguns casos, assim, raríssimos. Eu, particularmente, atuando como diretor de empresa de grande porte, dono de empresa, nunca vi um fato de que, assim, meu, agora eu preciso colocar medo nessa pessoa pra essa coisa seguir adiante. Eu nunca me deparei com um caso assim, entendeu? Que fizesse sentido colocar medo na pessoa pra ela seguir. Sempre trabalhei orientando para que ela entendesse a lógica por trás disso, tá? Então, em casos excepcionais, eu entendo que você tem que falar, digamos assim, olha, mas vai ter que ser assim porque eu tô mandando, mas é diferente de você colocar medo. É assim, é uma questão de você impor, porque, olha, entendo que você não compreendeu meu raciocínio, mas vai ser assim porque eu tenho a decisão final sobre isso. Entende? Você não tá colocando medo. Você não tá falando assim, ó, vai fazer assim porque senão você vai ser mandado embora, entende? Você tá simplesmente entendendo que a sua visão não acoplou ali, digamos assim, no intelecto dela e você precisa tomar essa decisão nesse sentido. Então, essa decisão nesse sentido. Então, o aprendizado ele vem muito por isso, né? Pela mentalidade de você não liderar pelo medo, tá? Eu acho que isso é sempre bom, né? Você, como líder, trazer as pessoas pelo argumento lógico, com muita inteligência emocional. E você, como liderado, também entender que se eventualmente o seu líder coloca medo em você, ele tem várias consequências ruins derivadas disso e você precisa saber lidar com esse caso, tá? Se um agente comete falhas, aí outros pontos de agente, né? Se um agente comete falhas, mesmo sendo uma máquina pré-programada, potente, com zilhões investidos, imagina nós, né, que somos e temos uma programação muito mais complexa. Então, caso ali eu vendo falhas e acertos, né, do agente do GHS, comemorei vários acertos que ele deu, que o GPT normal não faria, mas fiquei triste com algumas falhas, né, mesmo ele tendo acertado algumas coisas e falhando em outros. Então, isso aqui é basicamente um aprendizado assim sobre, poxa, a máquina vai cometer falhas, tudo que a gente sabe que não é, digamos assim, divino, né? E aí isso já vai para uma cosmovisão que cada um tem diferente. De maneira geral, todos os seres vivos aqui vão falhar de uma forma ou de outra, tá? E, poxa, as máquinas também. Então, imagina nós. Então, se aceite, né? Às vezes, eu trouxe isso assim porque eu, particularmente, tenho muita dificuldade com falhas. Acho que todo mundo, né? Quando você vê que você errou, você fica mal com aquilo, mas tem que entender, tem que compreender que faz parte, né? E outro ponto ali, ó, se a IA erra duas vezes, mesmo após ter recebido o mesmo direcionamento para acertar, imagina nós, né? Então eu treinando a gente lá para descrever uma série de coisas. Então eu trouxe ali no final desse dia, né, de 9 do 1, dois aprendizados relevantes sobre essa questão de você treinar a inteligência artificial, treinar a máquina e ver que a própria máquina falha também, tá? Vamos aqui para aprendizados de outro dia. Olha só, se você chegou até aqui, deixa o like ou deixa um comentário aqui para eu saber que você chegou até aqui, ó. Até a máquina falha, quem dirá nós? Deixa um comentário aqui. Seu comentário é muito relevante, de verdade, tá?
Vamos lá, no dia 10/1. São as melhorias do dia a dia e o direcionamento frequente dos líderes que criam as transformações de conduta e elevação dos liderados. Isso aqui é muito relevante. Aí eu trouxe aqui eu explicando que responsabilidades das supervisões novas que eu estava criando numa área ali, né, como diretor. Eu estava explicando essas responsabilidades, mas eu falei assim, olha, as melhorias prioritárias a serem implantadas serão o direcionamento que você vai implantar na prática com frequente acompanhamento. Então, o fato é, quando você direciona os liderados, você não vai conseguir necessariamente fazer com que aquela direção seja implantada. Isso é muito pouco provável. Tá? Você precisa de acompanhamento, você precisa de feedback constante para que as pessoas recebam aquele direcionamento, apliquem, dê o feedback e você faça essa melhoria contínua. Né? Então, não é um direcionamento, digamos assim, apenas uma reunião super detalhada, etc., que vai fazer com que aquilo seja super bem implantado. Você precisa acompanhar, você precisa monitorar, enfim, para que a coisa aconteça, tá? Isso é muito importante de refletir, né? Porque por muitas vezes, assim, eu como líder, diretor e tal, dei determinações e eu vi que as pessoas não implantavam. Eu pensei, por que se eu expliquei tão detalhado? Depois você aprende que, por mais que você explique super bem, super detalhado, se você não acompanhar aquilo, periodicamente, aquilo não vai ser implantado. Então, acompanhamento, direcionamento, feedback e melhoria do plano é fundamental. Outro ponto aqui, ó. Um dia que algumas coisas dão errado, pode ser um dia que abala o seu potencial mental. As coisas dão errado, né? Porém, basta identificar o que precisa ser mudado, né? Não é o exterior. Basta identificar que o que precisa ser mudado não é o exterior, essencialmente, mas as histórias que você conta para você mesmo sobre aquilo, gerando uma reação diferente da mente. Então, o que é isso? Olha só. Você, com o potencial mental abalado, não é uma característica de algo que está acontecendo fora. São as histórias que você conta a você sobre aquilo. Então, eu trouxe aqui o exemplo, ó, que era um dia que eu estava conversando com a minha esposa, quando a gente estava comendo lá no restaurante, sobre a minha mente abalada por uma série de coisas. Porém, refletindo depois, eu estava num dia que... Aí eu trouxe aqui, determinada coisa difícil aconteceu, outra coisa aconteceu, etc. Entende? Então, assim, você tá com o potencial mental abalado porque você precisa contar histórias para você sobre o que está acontecendo aquilo. Né? Você precisa contar histórias dentro da sua mente sobre aquilo. Olha, tá com uma dificuldade, mas é uma oportunidade de desenvolvimento. Entendeu? E não simplesmente uma dificuldade que você tá angustiado, etc. Então, é fundamental isso. E foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz um curso uma vez com o Leandro Aguiari. Né? Ele comentou, poxa, você já percebeu que as histórias elas são a chave de tudo? Né? Se você tá bem ou se você tá mal, ao redor de você não mudou muita coisa. Mas a história que você está contando dentro da sua cabeça é o que faz você ficar bem ou ficar mal. Então você precisa ver. Poxa, eu tava conversando com ela, tava meio abalada. Eu tava meio abalada e ela perguntou, mas por que você tá mal assim? Eu falei, olha, porque aconteceu isso. E eu fiquei pensando, poxa, olha só. É como a minha mente ainda é frágil, né? As coisas acontecem fora de mim num contexto desfavorável, e isso já é o suficiente para me abalar. Eu não consigo ficar, digamos assim, tranquilo, sabe? Então, é uma coisa assim, poxa, com o tempo, com a maturidade, você vai entendendo que as coisas são assim mesmo, que acontece, ou que um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar mal, por motivos que você precisa, digamos assim, se desenvolver como pessoa e menos relacionados ao que acontece externamente, né? Então, isso é uma meta muito importante, tá? E outro ponto aqui, né? Isso, no dia 10/1 foram esses 2 aprendizados apenas. E aí já encaminhando para o encerramento, ó, olha só. Às vezes nossa mente nos trai por acreditarmos que a postura do outro é diferente do que de fato é, tá? Então, vamos ver aqui o contexto, ó. Vou repetir o que eu vi aqui. Isso aqui é um aprendizado bem bacana, ó. Às vezes nossa mente nos trai por acreditarmos que a postura do outro é diferente do que de fato é. E aí eu anotei o contexto que é, ó, eu na rede jogando tênis, né? Gerando pressão psicológica, gerei um erro não forçado do meu amigo. O que é o erro não forçado? Quando a pessoa joga a bola na rede, quando ela joga a bola pra fora, né? Que disse que eu cresci na rede, mas eu estava ali orando para não receber um lob. Então,
Veja só, fiz a jogada, fui pra rede. E aí ele pegou e pau, jogou na rede ali, porque ele tava com medo, ele fez um erro não forçado. E aí ele falou assim, cara, você cresceu demais na rede, eu fiquei apavorado, entendeu? E, na verdade, eu tava ali, putz, cara, tomara que ele não me dê um lobby, porque se ele me der, eu tava tão colado na rede que eu não sei se eu ia conseguir ir pra trás e jogar a bola de volta. Então, qual que é o aprendizado? A nossa mente nos trai, por acreditarmos que a postura do outro é diferente. Então, às vezes, você tá, por exemplo, numa determinada situação, você acha que aquela pessoa, ela tá com raiva, ou que ela tá triste, ou às vezes que aquela pessoa, vamos pegar esse caso específico, né? É muito superior a você, entendeu? E você precisa tomar cuidado com ela. Então, entenda que a postura do outro ela é relevante, mas o que é muito mais relevante é o que você modela dentro da sua visão sobre a postura do outro. Entende? Então, quando você modela isso, você consegue ter uma conduta mais plena, mais serena, mais compatível com a maior parte do seu potencial, entendeu? Então, pô, eu tava na rede ali, beleza, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu vou tentar jogar, às vezes, na reta a bola, vamos ver o que acontece. Vou tentar dar um lob, vou jogar de lado, vendo se de fato ele vai conseguir, né? Vou olhar, entende? Então, e não ficar pensando, nossa, ele tá ali e agora lascou, entende? Então, é muito importante isso, né? Você verificar, sempre pensar no outro como alguém que é até parcialmente, digamos assim, difícil de você interpretar na plenitude, porque às vezes você mesmo não consegue entender o porquê você tomou determinadas medidas, né? Então, quem dirá porque a postura do outro, né? Então, é fundamental essa visão. E outro ponto aqui, ó, mostrar uma fonte de conhecimento para alguém não significa que ela usará, né? Ainda que para você pareça óbvio. Então, aqui mais um exemplo de frustração ali relacionada à inteligência artificial, né? Então, eu bati muita cabeça tentando extrair desse agente, né, se ele tinha dominado a arquitetura de processo do GHS, mas ele não tinha. Depois ele disse que só faria isso com o meu comando, ou seja, eu tinha colocado a arquitetura de processo ali e estava tentando tirar dele determinados aspectos por palavras que não se direcionavam diretamente àquela arquitetura. E depois eu tive que ensinar ele a usar aquela arquitetura independente disso. Isso é um aprendizado nesse sentido, né? Então, você entregar uma fonte de conhecimento, por exemplo, olha, a gente aqui precisa usar a gestão de projetos para fazer as coisas. Não significa que as pessoas vão fazer, pode ser que elas comecem a trabalhar no Go Horse, entendeu? Então, você falar para as pessoas que determinada coisa precisa seguir determinada fonte de conhecimento, não significa que ela vai usar. Né? Parece óbvio, mas não é. Né? Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser monitorado e controlado, certo? Então, esses foram os aprendizados aqui de 1, 2, 3 dias que eu capturei aqui para vocês e trouxe a minha interpretação. Acho que isso aí pode ajudar vocês no dia a dia de vocês, para que vocês se tornem gestores de software mais produtivos. Lembrando, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui ou o seu comentário também para que a gente continue produzindo mais conteúdos que vão levar você e toda essa nossa comunidade a sermos uma sociedade melhor, mais próspera, com melhores práticas de gestão, através de gestores de software mais produtivos como vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.